mais uma vez, em meu nome, na qualidade de presidente da Sociedade dos Médicos da Ilha do Governador e como secretário-geral da SOMERJ, quero dar boas-vindas a todos, uma boa noite. Mais uma vez, aí dentro desses 40 anos de existência da SOMEI, né? Quero deixar registrado esse ano, em novembro, completamos 40 anos de existência, 40 anos de efetivo trabalho, fazendo aí, lutando pela boa prática da medicina, né? E outros associados também. Então, é uma honra muito grande estarmos aqui mais uma vez na última quarta-feira do mês, que é a tradicional reunião científica e também social, não deixa de ser, né, da SOMEI e também SOMERJ, né? Essa parceria que deu tão certo, né, Benjamin? Com todos aí, o apoio do CREMERJ, da Academia também de Medicina Militar. Então, é uma honra muito grande poder sempre termos aqui as nossas reuniões de quarta-feira, né? Então, passar para o doutor Benjamin aí suas palavras iniciais também. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Daqui a pouco eu te apresentaria a todos. Obrigado. É isso aí, Rômulo. Obrigado pela palavra, né? Esse espaço das últimas quarta-feiras à noite de todo mês é um espaço que a SOMEI tradicionalmente faz as suas reuniões científicas, que antes eram presenciais e que eu espero que voltem a ser num breve momento, né? E que a SOMERJ se associou, né, a esse espaço, né? E esse espaço é cedido aos colegas que queiram se manifestar aqui sobre os mais diversos assuntos, né? Já tivemos dirigentes de entidades, já tivemos representantes de ministérios, diretores de entidades, enfim, médicos comuns, pessoas gabaritadas nas mais diversas especialidades. E hoje recebemos o nosso colega do Conselho, doutor Marcelo Veloso Peixoto, que é o relator de uma das resoluções que versam sobre esse tema. Portanto, é uma pessoa que domina o tema, é uma pessoa gabaritada para nos falar aqui, e temos certeza de que vai ser uma noite muito proveitosa. Obrigado, Benjamin. Gostaria de chamar a doutora Célia para dar suas palavras de boa noite para todos. Está fechado, Célia. Estou tentando abrir. Boa noite a todos. Fico muito feliz de estar mais uma vez participando dessa reunião, que é uma reunião que todo mês faço questão de participar pelos temas que são apresentados. O CREMERJ sempre se faz presente também, né? Pelo interesse dos assuntos que são abordados, e a SOMEI tem procurado trazer sempre temas que estão ligados à nossa prática, e nada melhor como o Marcelo, que hoje vem se apresentando no Conselho cada vez mais atento a todas as questões ligadas ao tema. E eu tenho certeza que nós hoje vamos aproveitar muito tudo que vai ser apresentado por ele. Está fechado, Romo. Perdão, passar para a doutora Beatriz também, por favor. Boa noite a todos. Para mim, é sempre uma alegria participar das reuniões da SOMEI. Eu lembro, a gente no IAT, eu acadêmica, né, você está falando que tem 40 anos, eu acadêmica nos congressos da SOMEI, que eram muito disputados, eram muito legais. Estou sentindo falta dos congressos da SOMEI, Rômulo. Então, a importância da Associação Médica de Bairros e o fortalecimento da medicina local
Isso é muito importante. Eu lembro que, assim, eu vim, né, meu pai veio da AMA, a gente está hoje na AMEBarra, e as associações médicas de bairro, elas têm que continuar. O movimento associativo, ele começa pequenininho nas associações médicas de bairro, vão para as associações médicas, sociedades médicas regionais, para a SOMERGE, para a MB, isso só faz fortalecer o movimento médico. Então, parabéns à SOMEI por esse evento e que continue aí por mais 40, 80, 100 anos por aí, tá bom? Quero estar viva para o centenário da SOMEI. Com certeza, também. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado, igualmente. Quero passar a palavra agora para o doutor Ramon. Boa noite a todos. Ô, Rômulo, você sabe que eu só não participo das reuniões da SOMEI quando realmente não há possibilidade nenhuma de eu poder fazê-lo. Até porque você não sabe, mas olha só o que eu boto na minha estante. Isso daqui, quando você começou a presidência, é aquela homenagem que eu recebi. Então, você, além do contato com todos os que te antecederam, a minha vinculação com o grupo da Ilha do Governador ela é muito forte. Então, é sempre um prazer. E ainda mais hoje que nós temos aí o nosso querido Marcelo. O Marcelo, nós somos da Câmara Técnica, eu e Benjamin, da Câmara Técnica de Telemedicina, aonde nós ingressamos porque nós vimos que o Marcelo era uma das pessoas que mais dominava esse tema. E é um tema controverso. Vocês vão ver, o Marcelo é uma pessoa que não tem receio de dizer o que pensa, e isso é muito bom, às vezes incomoda certos ambientes, certas pessoas, mas vocês lembram que a telemedicina teve uma resolução que foi abortada lá em Brasília. Na época era até o doutor Silvio, presidente, nosso conselheiro, e agora também, apesar de ter lançado essa outra resolução, as coisas não andam assim muito tranquilas, não, porque os interesses de outras naturezas, eles são muito fortes. Então, nós vamos ter uma parte aqui de exposição, de conhecimento técnico, enfim, de todo o universo, e certamente o Marcelo vai tocar em algumas arestazinhas que precisam ser conhecidas também. É isso aí. Eu espero que essa noite seja uma noite bastante proveitosa para todos, até por causa da qualidade do expositor. É isso aí. Obrigado. O Benjamin levantou a mão aí, hein? Levantei sim, apenas para não poderia deixar de passar em branco felicitar o doutor Mauro aqui presente pelo recebimento do título de cidadão carioca lá na Assembleia de Vereadores, né? Na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Não pude estar presente, mas desejo, em meu nome pessoal, em nome da SOMERGE, muitas felicidades para você, Mauro. É isso aí. Passar a palavra, então, para o doutor Mauro, para ele fazer a abertura também junto conosco, e sempre finalizando, pela importância dela, a doutora Zelina, aqui, né, pela AMF. Doutor Mauro, suas palavras representando a SOMEI, por favor. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, doutor Benjamin, aí pela lembrança. E eu também estou bastante ansioso para assistir a palestra do nosso convidado. Na verdade, eu aguardo ansiosamente para aprender com esse palestrante. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Mauro. Doutora Zelina, presidente da nossa Associação Médica Fluminense, Niterói. Boa noite a todos, que eu ainda não cumprimentei. E, com certeza, parabenizo a SOMEI pelos eventos que realiza, né? E essa parceria da SOMEI com a SOMERGE foi uma coisa que deu muito certo. Então, nós temos tido palestras excelentes de temas que precisam ser abordados e, com certeza, hoje vamos aguardar, estou aqui ansiosa para escutar o doutor Marcelo. E aproveito a oportunidade também para parabenizar o doutor Mauro pela homenagem que recebeu. Muito obrigado, doutora Zelina.
Bem, então hoje nós teremos aí para o deleite de todos nós aí aprendermos, né, um tema tão palpitante, controvérsias em telemedicina. Foi o nosso colega Dr. Benjamin quem nos trouxe o tema, nos trouxe esse colega amigo convidado para essa noite, e de pronto achamos extremamente importante para que todos nós pudéssemos aprender um pouco mais. Dr. Marcelo Peixoto, conselheiro responsável pela Câmara Técnica de Informática Médica e Telemedicina em Saúde do CREMERG. Dr. Marcelo, muito obrigado mais uma vez, em nome da SOMEI, em nome da SOMERG, em nome de todos os colegas que estão aqui presentes, pela sua disponibilidade em atender esse chamamento e, principalmente, por nos trazer conhecimentos a mais dentro da nossa medicina. Muito obrigado e seja muito bem-vindo às nossas reuniões. Obrigado, agradeço a todos, especialmente ao Dr. Benjamin, né, Dr. Rômulo, né, e Dr. Ramon pelo gentil convite de ter essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema bastante atual, realmente, né? Todo mundo, de alguma forma ou de outra, na pandemia foi apresentado a telemedicina, a gente tinha que ter uma forma de contato com nossos pacientes, um número grande deles impedido de nos ver no consultório, então a telemedicina ela veio como uma opção muito bacana para a relação médico-paciente, né? Tem uma série de vantagens, a gente diminui distância, praticidade, né? Quer dizer, diminui a perda de tempo do paciente ter que ir ao consultório, da gente também ter que receber um paciente, muitas vezes, para uma consulta de retorno para ver o exame, que tornaria desnecessário essa presença do paciente, né? Porém, como nem tudo é perfeito, né? Então, junto dessa opção de uma nova forma de atendimento médico à distância, outras situações mais controversas puderam acontecer, né? Infelizmente, a medicina está muito relacionada à questão comercial, né? Todo mundo procura tirar a maior vantagem econômica possível disso, e sempre que a gente tem o médico de um lado e um grupo maior, uma unidade, né, hospitalar ou uma clínica com mais recursos, com mais capacidade de propaganda, essa competição ela se torna um pouco desleal, né? Então, na verdade, o que a gente tem é isso, né? Quer dizer, ninguém é contra a telemedicina, todo mundo quer, né, inovar e ter essa nova opção no seu arsenal de formas de contato com o paciente, mas a gente não pode nunca perder, né, a questão fundamental, que é o quê? Que a telemedicina veio para ajudar o médico da ponta, o médico que atende o paciente. Então, todo mundo, todos os médicos devem se beneficiar da telemedicina. Se a gente vê que grupos específicos almejam, né, o domínio da atividade, ela passando a não prestar serviço para o médico que atende o paciente, torna-se muito complicado. E esse é o risco que a gente está vendo acontecer. Então, o que eu vou conversar hoje com vocês não vai ser uma conversa longa, mas vou colocar algumas situações para reflexão e, haver interesse, a gente pode depois aprofundar esse assunto com o maior prazer, né? Deixa eu tentar colocar aqui. Só está dando aqui que o responsável aqui desabilitou a gente poder compartilhar aqui a tela. Então, preciso que... Hermínio, por favor. Hermínio, dá um jeitinho nisso aí. Liberando aqui. Doutor Rômulo, o doutor Gilberto Espaço acabou de entrar também na sala. Está aparecendo para vocês a minha tela? Tá, né? Tá ok. Está aparecendo a tela do... Agora sim, tela cheia do PowerPoint. Excelente. Não, você entrou. Bom, nós vamos, então, conversar hoje sobre algumas controvérsias, né, na prática da telemedicina. Na verdade,
são dois assuntos que a gente pretende conversar com vocês. Um é a questão da segurança, do sigilo e da responsabilidade do médico pelos dados do prontuário médico, que é, assim, de forma muito forte, interferida com a telemedicina. E a segunda, a questão da teleconsulta, né? Se todo mundo está apto a realizar a telemedicina, se a consulta médica, especialmente de primeira vez, ela pode ser à distância, ela não precisa ser presencial. E outra coisa muito importante que a gente não está, talvez, prestando a devida atenção é sobre quem pode prestar o atendimento. Se deve realizar teleconsulta o médico que está próximo ao paciente, que pode depois atender o paciente presencialmente, ou pode, da forma como está colocada na resolução do CFM atual, 2314, né, que permite que o médico inscrito em um CRM possa prestar atendimento no Brasil inteiro. Então, essas questões a gente deve analisar com um pouquinho mais de atenção. Então, primeiro é importante a gente saber que a telemedicina ela não é tão nova assim, há algum tempo já se realiza. Existe uma definição sobre telemedicina, foi feita numa Assembleia da Associação Médica Mundial, em 2018, lá na Islândia, que define a telemedicina como a prática da medicina à distância, incluindo intervenções, diagnósticos, decisões terapêuticas e subsequentes recomendações de tratamento, e são baseadas em dados do paciente, documentos e outras informações transmitidas por meio de sistemas de telecomunicações. Já desde o começo, se define telemedicina como podendo ser um contato entre médico e paciente, entre dois ou mais médicos, incluindo outros profissionais de saúde, desde que haja médico nesta relação. Já a resolução do CFM atual, agora desse ano, ela define a telemedicina como exercício da medicina mediada por tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDI6, para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde. Agora, o que é essas famosas TDI6? Na verdade, elas tratam-se de um conjunto de mídias bastante amplo, que fazem uso da tecnologia digital e da lógica binária para se disseminarem. Então, computador, tablets, celulares, tudo isso é uma TDI-C. Então, na verdade, qualquer tentativa de contato com o nosso paciente através de computador ou telefone celular seria telemedicina? Não, porque, na verdade, não basta a gente utilizar a tecnologia digital para estar realizando telemedicina. Na própria resolução, no artigo 3º, ela remete que, nos serviços prestados por telemedicina, os dados e as imagens dos pacientes, constantes do registro do prontuário, devem ser preservados, e aí já começa as definições, obedecendo às normas legais do CFM, pertinentes à guarda, manuseio, integridade, veracidade, confidencialidade, privacidade, irrefutabilidade e garantia do sigilo profissional das informações. Então, para que a gente realize telemedicina, a gente tem que ter esse contato com o paciente, observando um mínimo de garantia para que a gente tenha sigilo das informações e que a gente possa guardar essas informações com segurança. Quer dizer, tem que haver segurança no trânsito das informações e tem que haver garantia de sigilo dessas informações. Então, o contato de um paciente com o celular por Zap, por exemplo, não é telemedicina. Isso é muito importante. E essas características, ela vale tanto para um prontuário eletrônico quanto para uma plataforma de atendimento de telemedicina. Então, a gente também fala muito de LGPD, como se a LGPD fosse um fantasma. Na verdade, a LGPD ela não é um fantasma, ela só normatiza algumas coisas. Em relação aos dados de saúde, ela simplesmente refere que são dados sensíveis, ou seja, dados especiais, dados protegidos. E esse trânsito de informação tem que ter não apenas alguma segurança e algum sigilo. Por exemplo, a gente faz um login com o nome do usuário e senha. Isso transmite alguma segurança? Sim, transmite alguma segurança. Mas essa segurança é suficiente para garantir o sigilo da informação?
Não é. Então, na verdade, não é qualquer segurança e qualquer garantia de sigilo. É o máximo possível de segurança e o máximo possível de sigilo que a legislação e a característica, né, a oferta de serviço nos permite ter. Isso é o que garante a segurança de sigilo no top possível em dados sensíveis, né? Então, o parágrafo 2º desse mesmo artigo da resolução, ele é muito claro quando ele fala: o sistema de registro em saúde, o SRES, utilizado, deve possibilitar a captura, o armazenamento, a apresentação, a transmissão e a impressão de informação digital identificada em saúde e atender integralmente os requisitos do nível de garantia de segurança 2, né, o chamado NGS 2, no padrão da infraestrutura de chaves públicas brasileiras ou outro padrão legalmente aceito. Então, não é qualquer uso de tecnologia de transmissão de informação. São tecnologias que garantam os requisitos do nível geral de segurança 2. Se alguém tiver interesse em procurar lá no site, tanto do CFM quanto da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a SBIS, vão estar escrito lá todas as características do nível geral de garantia 2, que não é coisa simples, não é para qualquer programinha de prontuário eletrônico que é comercializado, né? Lembrar outra coisa, a pessoa fala: poxa, mas agora apareceram com essa novidade, a gente vai ter que ter um prontuário, né, e só vai poder utilizar a plataforma que garante o nível geral de segurança 2. Por que de repente isso? Na verdade, não é de repente isso, né? Existe a resolução do CFM sobre prontuário eletrônico, né, a 1821 de 2007. Então, desde 2007, esse mesmo padrão de segurança já é exigido e não é cumprido, né? Lembrar que essas regras, de novo, elas são válidas tanto para o prontuário médico quanto para o programa de comunicação com o paciente. E aí é outro problema que a gente tem. A gente acessa uma plataforma para contato com o paciente, aí quando vai contatar, ele passa para o Zoom. Então, a gente tem uma plataforma com um nível razoável de segurança e vai contatar o paciente via Zoom ou via o programa do Google, né? Na verdade, qual é a segurança que esse sistema tem para garantir o cumprimento da legislação? Agora melhorou um pouco, mas é muito baixa. São poucas as plataformas que têm programa próprio de acesso ao paciente dentro da plataforma. Algumas já têm, mas é a minoria. Bom, segue, então, outra coisa muito importante, relacionado, de novo, à segurança e sigilo. Diz o parágrafo 3º, ainda do artigo 3 da resolução, né, sobre telemedicina do CFM. Os dados de anamnese propedêuticos, os resultados de exames complementares e a conduta médica adotada relacionadas ao atendimento realizado por telemedicina devem ser preservados conforme a legislação vigente, né? Existe uma lei federal que trata disso, sob guarda do médico responsável pelo atendimento em seu consultório ou do diretor responsável técnico, no caso de interveniência de empresa ou de instituição. Então, quem é responsável pelo prontuário médico? No consultório ou numa clínica unipessoal, é o médico que presta o atendimento. Numa clínica de maior proporção ou numa unidade de saúde tipo hospital, o responsável é o diretor técnico, não apenas pelo prontuário médico, mas pelo prontuário hospitalar, né, que tem atendimento médico e atendimento de outras especialidades agregadas. Lembrar da importância da certificação digital, né, para que esse nosso sistema de armazenamento possa cumprir os requisitos do nível geral de segurança 2. Né? Outra coisa importante é que o parágrafo 4º, ele traz uma inovação. Inovação por quê? Porque não existe essa previsão legal na lei federal que trata sobre prontuário eletrônico. Em caso de contratação de serviços terceirizados de arquivamento, a responsabilidade pela guarda de dados de pacientes e do atendimento deve ser contratualmente compartilhada entre médico e contratado. Então, veja bem, não existe previsão legal, alguma lei,
que trate de responsabilidade de prontuário, que não seja a responsabilidade do médico no prontuário eletrônico individual e a responsabilidade do responsável técnico no prontuário da unidade de saúde, no prontuário hospitalar. Fora essa responsabilidade prevista em lei, não existe outra. Então, a operadora de saúde, por exemplo, ou a empresa que possui uma plataforma de telemedicina que contacta o paciente com o seu médico, eles não têm responsabilidade alguma sobre a guarda dessas informações. E o que a gente vê hoje é que todas essas informações estão sendo guardadas em plataformas de terceiro. A gente contacta um paciente via uma plataforma, a gente digita na plataforma os dados sensíveis, os quais nós somos responsáveis. E qualquer vazamento que haja nessas plataformas, desses dados, a responsabilidade vai ser exclusivamente do médico. O CFM sugere, na sua resolução, que haja um contrato compartilhando essa responsabilidade. Só que não existe até agora. E qual é a operadora ou a empresa responsável por uma plataforma, quando terceirizada, que vai contratualmente assumir essa responsabilidade? Só com muita pressão. Atualmente não tem. Então, existe um enorme risco de guardar informações no prontuário dessas plataformas, que, na verdade, hoje é praticamente a única forma da gente realizar atendimento por telemedicina. Então, a gente transfere a guarda da informação sensível sem que a gente transfira a responsabilidade. Isso é perigosíssimo. Sem considerar outro fato que também é um problema muito sério, que essas informações que a gente coloca na plataforma de telemedicina certamente vão ser utilizadas pelas operadoras de saúde para uma situação que a gente abomina e luta contra há muito tempo, que é a operadora saber o que o médico trata, como o médico trata, que exames ele pede. Quer dizer, de dono dessas informações, os operadores podem fazer uma seleção de quem vai atender melhor, de quem cumpre melhor os objetivos, de quem se adapta aos planos dela, de como a medicina deve ser exercida. Ou seja, uma invasão completa na nossa autonomia de exercer a nossa profissão. Tá certo? Então, esse risco de guardar informações em plataformas de terceiro, sem a transferência da responsabilidade, é enorme. Tá certo? Então, dito isso, vocês sabem que a telemedicina tem diversas modalidades. Então, como está aqui transcrito no artigo 5º da resolução, a telemedicina ela pode ser exercida nas seguintes modalidades: teleconsulta, teleinterconsulta, que é o médico entrando em contato com outro médico, telediagnóstico, telecirurgia, ainda parece meio distante, mas não é, daqui a pouco vai se poder fazer a cirurgia robótica à distância, ainda mais talvez com a vigência do 5G, que vai permitir um contato menos passível de perda entre as duas partes, podendo ser mais seguro fazer cirurgia à distância. O telemonitoramento, televigilância, teletriagem e teleconsultoria. Então, várias formas, né, de contato entre médico-paciente ou médico e outro médico pode acontecer. E todas essas modalidades, elas estão, até certo ponto, bastante esclarecidas na resolução e não tem muito problema. O grande problema quando a gente trata a telemedicina hoje se refere à teleconsulta. A teleconsulta é o grande problema. A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso, que é, na verdade, o maior buraco que existe entre o que a gente planeja e o que está sendo colocado para a gente. Então, reparem, desde a parte inicial da resolução, ainda nos considerandos, já começa, né, a haver várias colocações dizendo que a consulta médica ela tem que ser presencial. Ela não pode ser só à distância. Então, reparem, desde o começo, considerando que a consulta médica presencial permanece com um padrão ouro, ou seja, referência no atendimento ao paciente. Considerando que a telemedicina não substitui o atendimento presencial. Já no artigo 6º, que é o que fala sobre teleconsulta na resolução. Então,
A teleconsulta é a consulta médica não presencial, mediada por TDI 6, com médico e paciente localizados em espaços diferentes espaços, né? Isso é óbvio. Então, vamos lá às referências sobre a importância da consulta presencial. Já no parágrafo 1º, repete o que está considerando. A consulta presencial é o padrão ouro de referência para as consultas médicas, sendo a telemedicina ato complementar. Perfeito. Parágrafo 2º. No atendimento de doenças crônicas ou doenças que requerem acompanhamento por longo tempo, deve ser realizada consulta presencial, com o médico assistendo o paciente, em intervalos não superiores a 180 dias. Então, mesmo já tendo havido a primeira consulta presencial, mesmo o acompanhamento, quando realizado à distância, tem um limite máximo de tempo em que a gente não pode abrir mão da consulta presencial. Na resolução está estipulado em 180 dias. Né? Parágrafo 3º. O estabelecimento da relação médico-paciente pode ser realizado de modo virtual em primeira consulta, desde que atenda às condições físicas e técnicas dispostas nessa resolução, obedecendo às boas práticas médicas, devendo dar seguimento ao acompanhamento com consulta médica presencial. Então, a gente já para e falou, opa, então aí abriu a porteira, porque está dizendo que a primeira consulta pode ser virtual. Porém, ela inicia sim, mas ela fecha esse parágrafo dizendo que o segmento tem que ser com consulta médica presencial. Então, mesmo que o médico opte, baseado na sua liberdade de entender que não tem problema realizar a primeira consulta à distância, mesmo que o faça, o acompanhamento aí vai ter que ser presencial. Então, não está a resolução prevendo o fim da consulta presencial, mas a complementação de uma eventual primeira consulta à distância com atendimento presencial. Isso é importantíssimo. Parágrafo 4º. O médico deverá informar ao paciente as limitações inerentes ao uso da teleconsulta, em razão da impossibilidade da realização de exame físico completo, podendo o médico solicitar a presença do paciente para finalizá-la. Então, se o médico pode solicitar a presença do paciente para finalizar, o que a gente entende? É que tem que ser possível a presença do paciente. Eu acho que isso também não fica bastante claro. Se eu estou aqui no Rio de Janeiro e meu paciente está lá no Amazonas, como é que eu posso solicitar a presença do paciente para finalizar a consulta presencial, se for necessário? Não posso. Então, não posso realizar consulta à distância também. É um entendimento secundário ao que está previsto nesse parágrafo. E, por fim, é direito tanto do paciente quanto do médico optar pela interrupção do atendimento à distância, assim como optar pela consulta presencial, com respeito ao termo de consentimento livre e esclarecido pré-estabelecido entre médico e paciente. Então, antes de começar o atendimento à distância, existe um termo de consentimento que deve ser claramente apresentado ao paciente, do qual ele concorde com o atendimento. Isso existe nas plataformas, o paciente só dá um xizinho lá dizendo que concorda, não lê, não pode. Tem que ser claro o assentimento do paciente a essa conduta. E é direito, tanto do paciente quanto do médico, optar pelo fim do atendimento à distância e começar uma consulta presencial. Então, de novo, se eu estou aqui no Rio de Janeiro e o meu paciente está à distância, ou ao contrário, né? Se o médico está lá em outro estado, está lá no estado do Rio Grande do Sul, e o paciente está aqui no Rio de Janeiro, como é que ele pode cumprir o previsto nesse artigo? Né? E aí já não é só o médico e o paciente. Os dois têm que ter opção de não querer mais atendimento à distância e optar pelo presencial. Para que a gente possa optar, a gente tem que estar perto. Senão, essa opção é impossível e o previsto no parágrafo não pode ser cumprido. Então, é muito importante a gente observar que, mesmo que na resolução daqui exista a opção do médico optar pela primeira consulta de forma virtual, né, ele tem que cumprir regras para fazer isso. E essas regras caminham no sentido da gente entender claramente que o médico tem que estar perto do paciente. Se ele não estiver perto, ele não vai poder cumprir o previsto na resolução, nos parágrafos desse artigo. Então, não pode prestar atendimento à distância. Tá certo? Bom, então a gente está falando de quê?
de consulta médica, né? E aí não importa se ele é presencial à distância. Reparem como a resolução sobre telemedicina não se afastou do que está previsto, né, desde sempre sobre o que é uma consulta médica. Então, a resolução CFM 1958, de 2010, já tem 12 anos, ainda atual, ela define que a consulta médica compreende anamnese, exame físico e a elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas, solicitação de exames complementares, quando necessários, e prescrição terapêutica, como ato médico completo, ou seja, a consulta médica, para ser um ato médico completo, tem que ter isso tudo. Ela não pode excluir o exame físico. Isso é definição desde sempre. E esse finalzinho aqui que é muito importante. E que pode ser concluído ou não em um único momento. Por exemplo, eu sou ginecologista obstetra, uma paciente vai para a consulta comigo, ela está, por exemplo, menstruada, um sangramento bastante intenso que me impede de fazer o exame físico. Então, eu atendo a paciente, eu peço para ela voltar em outro momento para que eu possa concluir o exame físico e, portanto, concluir a consulta médica. Esse é o mesmo entendimento que a gente pode ter com do médico opta iniciar a consulta com atendimento à distância. Ele começa o atendimento assim, mas ele precisa, a seguir, atender o paciente presencialmente para que ele possa completar as etapas da consulta médica e ter o ato médico completo. E aí está um exemplo também, através da telemedicina, de uma consulta que não vai ser concluída em um único momento. Então, reparem que existe previsão para isso na própria resolução CFM, que trata sobre definição de consulta médica, né? E outra coisa importante, e aí foge da resolução de conselho, se a gente for consultar num dicionário de português o que é a consulta, a gente vai encontrar várias definições de consulta de várias áreas. Em relação à medicina, está aqui, consulta é o exame ou atendimento médico em consultório, em que existe solicitação de receita ou diagnóstico. É um atendimento. Então, na verdade, reparem que a própria definição de consulta, ela transfere para a consulta uma solenidade. Não é o médico conversar com o paciente no elevador, no bar da piscina, num barzinho, no cinema, que está realizando uma consulta médica. É simplesmente como acontece em qualquer conversa com qualquer profissional de várias áreas. É um bate-papo. Então, consulta médica não é consulta de corredor. A consulta médica, ela necessita de uma solenidade e de uma forma. A solenidade é aonde a gente realiza a consulta. Tem que ser num ambiente próprio, a gente tem que ter roupa de médico, tem que ter material para poder realizar essa consulta, que vai variar de especialidade para especialidade. E também, muito importante, tem que ter garantia de privacidade pelo sigilo médico. Pouco importa se é presencial ou à distância. Então, eu preciso e eu tenho que valorizar o meu atendimento profissional. A consulta médica tem que ser no ambiente próprio, não pode ser em qualquer lugar. Isso é a solenidade. E tem que ter forma também. A forma são as etapas a cumprir que a gente aprende desde o primeiro ano da faculdade de medicina. Exame físico, tem história, tem anamnese, quer dizer, a consulta, né? Ela tem história, tem anamnese, tem exame físico, às vezes vai ter exame complementar, para eu poder, então, propor um diagnóstico, realizar o tratamento. Então, esse é um atendimento médico completo, é um ato médico completo. Isto é uma consulta médica de verdade. A gente não pode abrir mão disso, de valorizar o nosso atendimento. Então, consulta tem solenidade e tem forma, tá certo? Então, gente, não existe atendimento médico sem exame físico. A consulta médica de primeira vez, ela só pode ser presencial. Excepcionalmente, sendo o primeiro contato à distância, o atendimento médico presencial deve ocorrer assim que possível. Então, só então o atendimento médico, a consulta estará completa. A consulta completa, o atendimento médico completo. Então, isso é fundamental. A resolução atual do CFM, ela não diz o contrário. Ela, como tudo que a gente conversou
todos aqueles parágrafos do artigo 6º mostram esse caminho. Só que ela não diz textualmente: atendimento médico de primeira vez só pode ser presencial. Então, isso permite que as pessoas leiam só aquela parte. O médico pode optar pelo atendimento de primeira vez à distância. Esquece o resto. E vão propor, então, que você pode exercer telemedicina mesmo de primeira vez. Para que o atendimento médico presencial? É muito pior, o paciente tem que se deslocar, é perda de tempo, é muito mais prático a teleconsulta à distância. E a gente joga, então, tudo que a gente aprendeu de medicina no lixo. A gente vai examinar o paciente sem botar a mão no paciente. A gente está esquecendo que, quando você fala de medicina ruim, a principal queixa do paciente qual é? Em qualquer meio, seja público, privado. Odiei essa consulta, foi muito ruim. Aquele médico me atendeu em 30 segundos e não me tocou. Então, esse não me tocou é a queixa do paciente. Ninguém reconhece, ninguém nunca reconheceu medicina sem exame físico. Porque agora, então, a telemedicina virou uma maravilha, o atendimento médico à distância é perfeito e a gente pode abrir mão da consulta presencial. A gente não pode permitir que isso aconteça, até porque vai dar margem ao que a gente vai falar a seguir. Reparem que o próprio Código de Ética Médica veda isso. Então, artigo 37 do nosso dispositivo mais importante, que é o Código de Ética Médica. É vedado ao médico prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em caso de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-la, devendo, neste caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação em massa. Então, na verdade, esse final está parcialmente revogado pela telemedicina, mas não a parte inicial. Não tem como fazer nada no paciente sem exame direto dele. Isso é importantíssimo. Quem faz e viola o Código de Ética Médica está sujeito à penalidade. Bom, a questão que a gente tem a seguir, que também é fundamental para a gente entender, né, e está relacionado também com todas essas normas que tornam necessário o médico estar perto para poder realizar a teleconsulta, é quem está apto a praticar a telemedicina, aí só faltou aqui, né? Na modalidade teleconsulta, não as outras modalidades. Claro, tem que ser médico especialista e tem que estar inscrito no CRM onde atua. Esse é talvez o principal problema da resolução atual do CFM, da vigente, essa 2314. Ela permite que o médico inscrito no CM aqui do Rio de Janeiro, apenas anotando na ficha que ele pretende atuar por telemedicina, que ele possa prestar atendimento por telemedicina, inclusive teleconsulta, no Brasil inteiro. Então, reparem, artigo 17. As pessoas jurídicas que prestarem serviço de telemedicina, plataformas de comunicação e arquivamento de dados, deverão ter sede estabelecida em território brasileiro e estar inscritas no Conselho Regional de Medicina do estado aonde estão sediadas, com a respectiva responsabilidade técnica de médico regularmente inscrita no mesmo conselho. Então, parágrafo 1º, no caso do prestador ser pessoa física, deverá ser médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e informar a entidade a sua opção de uso da telemedicina. Então, eu estou inscrito aqui no Rio de Janeiro, eu informo que eu quero realizar telemedicina, eu posso fazer isso no Brasil inteiro. E aí tem o primeiro problema. A apuração de eventual infração ética a esta resolução será feita pelo CRM de jurisdição do paciente e julgada pelo CRM de jurisdição do médico responsável. Isso é como está previsto no CPEP mesmo, né, que é o Código de Processo Ético Profissional. Mas vejam, eu aqui no Rio atendo um paciente lá em Manaus. Acontece um problema. Então, o paciente me denuncia por suposto erro médico. Onde é que isso vai ser apurado? Lá onde o fato ocorreu, em Manaus. Mas onde que é que isso vai ser julgado? Aqui no Rio de Janeiro. Então, isso é a previsão. Mas é correto? Nós, conselheiros aqui do Rio de Janeiro, vamos ter noção de como o atendimento foi prestado no Amazonas, em quais são as condições de atendimento no Amazonas, para julgar isso apropriadamente, é o primeiro problema de permitir esse atendimento
à distância sem limitação. Então, reparem, atendimento médico à distância, nas diversas modalidades da telemedicina, tudo bem. Na telemedicina, a gente vai voltar a essa pergunta. Um médico residente aqui na região sudeste pode atender um paciente de primeira vez na região norte? A resolução diz que sim, basta estar escrito no seu CRM. Porém, ela também diz que não. Da mesma forma que ela diz que não para o atendimento à distância de primeira vez. Ela viola os mesmos dispositivos da própria resolução. Então, a gente volta a falar sobre todos aqueles artigos, né? Se existe a previsão no parágrafo 3º, que fala de teleconsulta, né, que o médico, quando atende à distância, tem que dar o segmento presencial, não tem como isso ser feito quando o médico está em outro estado. Então, é uma vedação indireta para o atendimento com o paciente muito longe do médico, a não ser, claro, que seja uma coisa eventual, né? O meu paciente está viajando, está fora, ele pode me contactar para resolver um problema, porque posteriormente ele vai estar perto de mim, eu vou poder atendê-lo. Ou ao contrário, o paciente está aqui, o médico viaja, mesmo à distância, ele pode atender o paciente, porque depois ele vai voltar e poder ter o contato presencial com o paciente. Mas, fora isso, está vedado pelo parágrafo 3º, como também está vedado pelo parágrafo 4º. Se o médico pode solicitar a presença do paciente, como é que vai ser realizado esse atendimento à distância? Eu vou pedir para o meu paciente vir lá de Manaus para cá, para o Rio de Janeiro, para eu poder atendê-lo? Tá certo? Mesma coisa o parágrafo 5º, né? Se é direito do paciente quanto do médico optar pelo atendimento, pela interrupção do atendimento à distância e o atendimento presencial a seguir, como é que isso pode acontecer com o paciente que está distante? Então, da mesma forma que a gente utiliza isso para mostrar que o atendimento de primeira vez tem que ser presencial, a gente mostra também que essas mesmas vedações servem para entender que não tem como um médico distante do seu paciente realizar teleconsulta. Ele tem que estar próximo do paciente, ou seja, ele tem que estar inscrito no conselho aonde o paciente reside. É o mesmo fórum, porque senão, na prática, não vai poder cumprir o previsto na resolução. Tá certo? Então, quais seriam, para a gente terminar essa apresentação e partir para a discussão, as limitações e impedimentos da teleconsulta, da telemedicina, na modalidade de teleconsulta ser realizada? Primeiro, a suspeita de violação ética, apuramento e julgamento em CRM distintos. Não é a melhor opção. E a segunda opção foi o que a gente comentou antes. Para que a telemedicina veio? Ela deve ser utilizada como mecanismo facilitador do atendimento médico, em benefício da população e de todos os médicos, inclusive o médico local. Na verdade, é mais do que isso. É principalmente o médico local, porque é o médico que é o dono do paciente, que é o que atende o paciente. Quer dizer, tem que haver o desenvolvimento regional da telemedicina. A telemedicina tem que vir para facilitar o atendimento e melhorar a qualidade desse atendimento em todos os estados do Brasil. Por quê? Porque a gente está correndo o risco de acontecer isso aqui. Uma propaganda enganosa e desleal, resultando em concentração do atendimento de telemedicina nos grandes hospitais. Então, eu vou explicar o que seria essa propaganda enganosa e desleal. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, logo quando começou a necessidade de exame, né, de PCR para viajar de avião. Então, tinha que ter. A gente só pode viajar de avião, só pode sair de casa, só pode entrar em supermercado, só pode entrar em barzinho, restaurante, se tiver exame negativo para a Covid-19. Então, direto, apareceu lá uma empresa de outro estado, super bem montada, uma propaganda lá num dos nossos aeroportos. Não, ótimo, tudo bem, qualquer empresa tem direito de montar a sua estrutura lá. Logo que a gente começou a ver a propaganda que veio a seguir. Então, faça telemedicina no Hospital X, seja atendida pelos melhores médicos do Brasil, seja atendida pelo local onde existe a maior facilidade de exames
de alta complexidade. Quer dizer, olha a propaganda. Então, eu, no meu consultóriozinho, vou competir com o médico do hospital mais famoso do Brasil. Só que, na verdade, essa propaganda é enganosa. É enganosa por quê? Porque o paciente aqui no Rio de Janeiro, nesse hospital, em outro estado, com maior desenvolvimento tecnológico, ele não vai ter acesso àqueles exames de alta complexidade que estão lá. Por quê? Porque ele está aqui, num estado diferente, ele vai lá para aquele estado para ser atendido, utilizar-se daquela grande gama, né, de exames complementares? Não vai. Então, está se oferecendo um serviço ao qual o paciente não vai ter acesso. Por isso que a propaganda é enganosa, é desleal. Então, quanto mais distante a gente está, numa cidade interior, por exemplo, essa propaganda vai ser mais forte. Por que eu vou ser atendido pelo médico aqui da esquina, se eu posso ser atendido por aquele doutor famoso naquele hospital onde o presidente da República é atendido sempre que passa mal? Reparem, trata-se ou não de uma propaganda enganosa e desleal. A telemedicina, então, vai ser exercida só por este grande centro, no Brasil inteiro? Qual é o benefício da gente, então? Então, isso é um problema enorme. Isso começou a aparecer no Rio de Janeiro, a gente chamou o responsável técnico lá na Câmara Técnica, começamos a conversar, a gente conseguiu dar uma freada. Com essa liberação que a resolução trouxe, isso vai voltar de forma, né, bastante forte. O poder econômico desses grandes grupos é muito grande, e a gente vai permitir isso. Telemedicina, então, não vai ser prestada por nós que atendemos o paciente, ou pelo aquele hospital que a gente conhece, que é perto da gente, onde a gente pode internar e operar nossos pacientes, vai ser pelos grandes centros de outro estado, porque tem mais propaganda, mais força de propaganda. Então, é muito perigoso. Preste atenção como isso é um risco eminente. Tá certo? Então, era isso que eu queria colocar para vocês, chamando só a atenção. O CREMERG tem posição sobre isso desde a época do começo da pandemia. Nós temos duas resoluções, a 305 e 314, a primeira em março de 2020, a segunda em agosto de 2020. Desde essa primeira resolução, ainda no começo da pandemia, a gente já se manifestava contra a teleconsulta de primeira vez. A outra resolução, alguns meses depois, reforçou isso, e a gente, na outra resolução, já deixou claro que você tem que estar inscrito no CRM do local de atendimento para poder prestar atendimento por telemedicina, no caso, modalidade de teleconsulta. No resto, não tem problema, vai só realmente trazer acesso a contato com outros médicos, com mais experiência, aí não tem problema nenhum. Mas telemedicina, modalidade de teleconsulta, existem asseverações, sempre foi o posicionamento do nosso conselho, e agora a gente está vendo como se posicionar, porque, na verdade, existe uma resolução do CFM em vigor, nós todos devemos obediência à resolução do CFM. Então, na verdade, tem que haver uma tentativa de contato com o CFM para a gente poder tentar convencer os nossos pares federais do risco da resolução ficar como está. Não é um processo assim automático, mas eu acho que a gente está ciente disso e vai tentar fazer alguma coisa. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu estou aqui à disposição para esclarecer algum assunto, algum ponto que talvez vocês tenham interesse em saber um pouquinho mais. Obrigado aí pela presença e oportunidade. Celso, parabéns aí. Realmente, depois da gente escutar você, a gente fica pensando assim, né? O que era o que todo mundo pensava, o que é o viés legal, ético, técnico, devidamente regulamentado, e o que vai acontecer, o que está acontecendo no dia a dia. Então, minha palavra inicial de muito agradecimento por essa brilhante exposição. E, tradicionalmente, nós passamos a palavra para os colegas, para as suas devidas perguntas, e depois eu volto a falar também, até também fazer pergunta. Doutor Benjamin Batista, mão para cima, por favor. Obrigado, Rômulo. Bem, a gente, pelo menos eu, já esperava todo o brilhantismo da apresentação que o
que o Marcelo fez, né? Mas eu quero me referir a um ponto. O colega, sendo detentor desse conhecimento sobre telemedicina, né? E vai orientar um colega do consultório que quer começar a fazer isso, né? Ou que já faz, né? Então, ele quer usar lá um prontuário eletrônico também, etc. Não é exatamente telemedicina, né? Mas eu quero falar do nível geral de segurança 2, né? Então, o colega vai ao mercado para comprar um programa que tenha o nível geral de segurança 2, correto? Correto. Ele vai comprar? Ele vai tentar, mas ele não vai comprar porque não existe, né? Então, como não existe ainda nenhum programa com o nível geral de segurança 2, como é que ele vai ter essa segurança no seu consultório? Como é que ele vai colocar esses dados no consultório? Eu queria que o Marcelo falasse sobre isso também. Respondo agora ou a seguir? Pode responder, Marcelo, por favor, a cada um. A gente Obrigado. ficou de apresentar aqui algumas controvérsias sobre telemedicina, né? No caso da telemedicina, algumas plataformas que oferecem isso de telemedicina, elas têm capacidade de oferecer garantia de segurança, né? A gente já conversou, dando exemplo, por exemplo, a Conexa Saúde, que é a empresa que a Unimed terceirizou para realizar a telemedicina, né? O acesso que a gente faz à plataforma através da Unimed não fornece segurança suficiente para as normas. Mas a Conexa Saúde ela tem estrutura de, se exigida, fornecer essa segurança, né? Ela já explicou isso para a gente. Ela trabalha de forma privada oferecendo a plataforma. Então, se a gente quiser realizar a telemedicina com segurança, existem empresas no mercado. Essa é só observação. Mas, quanto o que o Benjamin falou, é o chamado mato sem cachorro, né? Por quê? Existem empresas que, teoricamente, têm um prontuário que fornecem segurança. Segundo a SBIS, tem, né? Seriam, se não me engano, 13 empresas no Brasil que são certificadas pela Sociedade Brasileira de Informática que teriam a capacidade de oferecer o serviço. Mas, pelo que a gente saiba, nenhum desses prontuários existe na prática. Porque o que a empresa tem? A empresa tem uma estrutura que é capaz de fornecer a segurança. Só que ela não fornece a segurança para o médico. Parece que tem umas 2 ou 3, nenhuma delas atua aqui no Rio de Janeiro, que elas oferecem opção. Então, quando o médico instala o programa, ela pergunta: você quer utilizar certificado digital para acessar a plataforma? Aí o médico escolhe não. Por que ele vai querer usar uma assinatura digital se, na verdade, ele vê que ninguém usa? Então, ele vai seguir. Na verdade, eu não sei se vocês aqui já utilizaram a receita digital do CFM, ou todos só utilizaram aqui do nosso conselho, né? A do nosso conselho não utiliza certificado digital ainda, está quase pronto. O do CFM já utiliza. O acesso à receita do CFM para utilizar a assinatura digital é muito mais complicada, demora muito mais. Não é esse procedimento rapidinho e funcional que a nossa receita aqui tem, entendeu? Porque tem que cadastrar o paciente primeiro, tem que inscrever dados do paciente, que é a resolução do CFM, então é muito mais complicado. Então, o médico já tem resistência a usar certificado digital. Se ele vê que ele tem a opção de não utilizar, e não utilizando, ele vai ter um programa muito mais célere, por que ele vai utilizar, né? Então, a gente tem uma legislação que tem normas que a gente, teoricamente, deve seguir. Mas, hoje, aqui no Rio, como bem disse o Benjamin, se a gente quiser seguir, a gente não consegue, porque a gente não tem empresa para prestar o serviço para a gente. Então, como é que a gente vai fazer?
aí que está, talvez, onde a gente possa atuar. Não só nós como conselho, mas como entidade médica, todo mundo. A gente precisa esclarecer o médico que existe uma resolução, que essa resolução, que essas normas vigentes não são só para dar trabalho para o médico, que elas vão dar segurança para o médico, segurança para transmissão de informações, segurança para a guarda do paciente. Lembrar que ninguém liga para isso, mas a gente tem a obrigação legal de guardar o prontuário do paciente por 20 anos. Alguns guardam, pode ter um outro que guarde. Eu tenho meus prontuários desde sempre, mas já teve vários que se perderam. Eu que uso prontuário eletrônico, né, também não cumpro norma, porque não posso cumprir, sempre que a gente vai fazer migração de um sistema para outro, atualização, tem parte desses dados que se perdem. Então, a gente não cumpre. Se um paciente que se perdeu pedir cópia do prontuário, eu não tenho para dar. Felizmente, os pacientes ligam um pouco para isso e, quer dizer, eu estou fazendo esse ano 40 anos de formado, nunca um paciente me pediu cópia de prontuário até hoje, graças a Deus, né? Mas, na verdade, eles podem pedir. E a gente tem a obrigação de dar se pedir e a gente não vai ter esse prontuário aí. Então, realmente, é um mato sem cachorro. Então, a gente tem que trabalhar todo mundo junto. Conselho, sindicato, se fosse atuante, né? Sociedades médicas, sociedades de especialidade, todo mundo para tentar trazer o médico para esse novo comportamento. Então, peguem seu certificado digital, é de graça no CFM, comecem a usar, vão perder um pouquinho mais de tempo, mas é importante para a gente. Se a gente não conscientizar, tudo que a gente fala vai descer pelo ralo, porque não vai ter aplicação prática nenhuma. Então, e conselho vai atrás de médico para punir médico que não usa certificado digital, não é o nosso papel. Nosso papel não é perseguir médico. Nosso papel é regulamentar e tentar trazer mais segurança para o médico. Então, é isso que a gente tem que fazer. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver o apoio das demais entidades. Lembrando isso, a gente precisa cobrar, porque a norma, a lei e a norma assim exige. Só que a gente tem que perceber que a gente não pode cobrar a ferro e fogo, porque ninguém vai poder cumprir. Então, olha como isso é complicado, entendeu? Existe aí essa, parece, né? Está sendo aventada aí a possibilidade, do mesmo jeito que o CFM ofereceu gratuitamente para os médicos o certificado digital, oferecer também um prontuário eletrônico para o médico, sem custo, né? No CREMERGE, a gente está vendo se consegue também. A gente está tentando, de todas as formas, ver como é que a gente pode ajudar o médico nisso. Mas, enquanto alguma coisa dessas aí, algum coelhinho desse não sai da cartola, a gente está nesse mato sem cachorro. Essas são as normas, a gente precisa cumprir, mas a gente não tem como cumprir. Mas, em relação à telemedicina, a gente tem. A gente tem como mostrar a importância da consulta de primeira vez, a importância dessa inseparabilidade de exame médico, de consulta médica, e tentar fazer que a telemedicina sirva para todos nós. Então, os pacientes aqui do Rio de Janeiro têm que ser atendidos por nós, médicos do Rio de Janeiro. Então, esses dados são muito importantes. E fica a reflexão que foi colocada aqui pelo doutor Benjamin, que, infelizmente, não tem resposta, né, Benjamin? Esse é o problema. Lembrando que esses dados aqui que eu apresentei não é opinião minha, né? Isso é opinião praticamente consensual da nossa Câmara Técnica, né? Lá do CREMERGE, da qual o doutor Benjamin e o doutor Ramon fazem parte. Próximo inscrito é o doutor Ramon, por favor, doutor Ramon. Sobra muito pouco para falar, porque eu não poderia deixar de me expressar, porque o Marcelo preencheu tudo aquilo que eu esperava, até porque o nosso pensamento ele é bastante afinado com tudo que foi exposto aqui pelo Peixoto. Isso mostra como essas situações, essas inovações, ninguém é contra a questão da modernidade, de novos métodos e facilitações, como já foi dito, mas o que o Marcelo trouxe para a gente ele, de certa maneira, ele mostrou que aquilo que o CFM colocou de uma forma fechada,
de uma forma em que não houve essa discussão muito ampla com os diferentes conselhos, ela se tornou como se fosse uma verdade absoluta. E o Marcelo nos propõe um jogo de dialética, quando ele mostra que essas concepções e essas ideias que estão inseridas dentro disso que se fez da telemedicina, ela pode sofrer o contraditório diante de novas ideias e novas concepções, até pela fragilidade, como foi exposto aqui, de situações que no mundo real elas acontecem. E o Marcelo desfilou, ele não chegou a pegar uma tábua de Moisés com 10 situações, mas algumas certamente se aproximam dessas 10. Então, essa palestra é importantíssima. Eu acho que isso deve ser repercutido em outras unidades, em outros municípios também. Isso até nós que somos da SOMERJ, eu acho que a gente deve levar essa discussão para outros territórios, até para que se forme um conjunto de pensamento mais adequado às necessidades do médico. E aí é aquele negócio, o Marcelo tocou com muito cuidado, a gente não cita nomes e evidências, mas ele usou uma frase aí, nós estamos no mato sem cachorro, mas existe gente que está nesse mato e está com cachorro, e está com cachorros bravios. Então, é isso, e aí eu vou ficar aqui esperando as dúvidas dos colegas, porque eu estou contemplado com a palestra do Marcelo. Obrigado. Marcelo, uma consideração pela palavra do Dr. Ramon? Não, na verdade é isso, né? Quer dizer, a gente está bem tranquilo, porque a gente fala a mesma língua, né? Quer dizer, não existe divergência nesse aspecto, né? Nem na posição do Dr. Benjamin, nem do Dr. Ramon, nem mim, nem nos outros membros da Câmara Técnica. Inclusive, a gente tem lá, o que ajudou muito a gente, né? A gente tem lá pessoas que são técnicas, né? São informatas médicos, né? Médicos que trabalham com informática em saúde, e tem até um outro colega que nem médico ele é especialista em informática, inclusive é o próprio presidente da SBIS, né? Então, ele passa para a gente informações técnicas que a gente desconhece, entendeu? Então, isso ajuda a gente a entender que, na verdade, toda essa legislação ela veio para ajudar o médico, né? A gente ter mais segurança no atendimento, entendeu? Quando a gente usa certificado digital, a gente deixa anotado lá quem usou, quando usou, que horas usou. Então, se alguém conseguir falsificar esse documento, qualquer um consegue, né? Copia, cola, corta, sei lá, mas a gente vai ter o documento original com data na hora, tudo lá para defender a gente. E essa troca de informações entre as máquinas, eu mandei para a máquina de Cicrano. Eu entrei em contato com o paciente X, no computador que tem o nome naquela hora, tudo isso. Para atestado médico, para a gente dizer que o paciente pode ficar em casa tantos dias ou outro dia, a gente pediu um exame X, não é Y, entendeu? A gente medicou com aquele remédio, não foi outro. Então, essa falsificação de documentos, essa falsificação de atestados, a gente vê lá no Conselho, que felizmente não é tão frequente sim, mas acontece. Isso tudo com a certificação digital, não só com a certificação digital, né, com o prontuário adequadamente criptografado, e inclui a certificação digital, mas a certificação não é mágica, né? Ela é um ponto nessa certificação, nessa criptação de criptografia de transmissão de dados que forma esse sistema de registro em saúde, o SRES, do nível NGS 2. É um sistema complexo, mas a certificação digital é parte desse sistema indispensável, né? Então, isso dá segurança para a gente, é muito importante a gente ter acesso a isso, entendeu? Eu que tenho prontuário eletrônico, eu estou correndo atrás de um prontuário que tenha qualidade e cumpra essas normas, e, infelizmente, a gente não tem ainda. Quem sabe a gente não consegue isso através do nosso conselho ou através do CFM. É a torcida que a gente tem, né? Tem alguns
algumas dificuldades aí que precisam ser bypassadas, né? Isso não é uma coisa simples, tem desenvolvimento tecnológico, investimento, mas a gente está a caminho disso. Eu acho que vai ser um golaço a favor dos médicos se a gente conseguir, né? Vamos ver para onde isso caminha, né? Perfeito. Doutor Mauro, por favor. Queria primeiramente parabenizar a palestra do colega, né, do Marcelo, que ele já atendeu as minhas dúvidas quase completas. Lembrar que no nosso país a gente tem uma exclusão digital ainda muito grande, né? Muita gente ainda sem computador. Ela é uma ferramenta, até a medicina, é importante, principalmente a distância. Como conciliar isso, quer dizer, essa resolução, eu anotei aqui 2314, né, do Conselho de Medicina, em termos da divergência com 305 e 314 do CREMED. Eu acho que é uma discussão que deve ser continuada para que a gente possa usar esse instrumento que é importante, sem que fira, na verdade, o nosso código de ética. Então, resta a seguinte pergunta. Você falou sobre a contratação de serviços especializados de arquivamento. Ele citou a Conexa Saúde. E aí eu fiquei preocupado, né? Essa plataforma de terceiro, né, você deixou claro que a responsabilidade é do médico, né? No caso da Conexa, né, em relação à cooperativa, eu tenho essa segurança ou não? Ou seja, ter pessoas não médicas, elas têm acesso às informações do médico e do paciente, foi a dúvida que eu fiquei. Uhum. Bom, a gente não pode jurar, né? Porque a gente não sabe realmente quem consulta os dados que a gente coloca lá. Mas, do ponto de vista de segurança, dito pelos nossos especialistas, é zero. A gente não tem segurança nenhuma, a gente coloca dados lá e esses dados podem ser acessados por qualquer um. Entendeu? Não existe uma criptografia daquele sistema para que os dados que a gente acessa só possa ser acessado por nós. Isso aí teria que ter uma criptografia diferenciada por setores, né? Como acontece, não sei quem aqui tem programa de consultório eletrônico, né? Eu uso esse PersonalMed, né? Que é um dos conhecidos. Então, no PersonalMed, o acesso é só login e senha. Mas, quando você cadastra a pessoa, existem níveis diferenciados de cadastro, né? Então, a gente cadastra a nossa secretária para ter login e senha só administrativo. Então, ela entra lá e preenche dados administrativos, mas ela não acessa os dados da consulta do paciente, que você tem que ter o usuário e senha, que não é muito seguro, mas tem alguma segurança, né, de login e senha para médico. Então, se ela tiver o meu login, ela vai acessar o dado médico. Se não tiver, não vai, né? A princípio, não existe esse sistema de proteção nem básico no sistema que a Conexa Saúde oferece para a Unimed, que a gente acessa e deixa lá os nossos dados do prontuário médico, né? Obrigado. Agora, a gente não tem certeza disso, entendeu? De quem acessa. A operadora diz que só acessa pessoal médico. Mas, mesmo que ela emita uma ordem dizendo assim, olha, administrativo, você não pode entrar no dado do médico. Mas o cara que quer lá, mesmo má fé, vai e consulta, entendeu? Então, a gente não tem essa segurança, infelizmente. Olha que a Conexa teria condições de oferecer esse serviço com segurança. Claro que seria mais caro, né? Mas poderia oferecer. Ok, obrigado. Ok. Mauro? Alguém mais tem alguma consideração, alguma pergunta, doutor Marcelo? Marcelo, eu anotei algumas considerações aqui, eu gostaria só de fazê-las. Uhum. A primeira coisa foi que você comentou logo do início dos dados do paciente, né? E você colocou muito bem que esse é um dos dados que a gente vem há anos, né, tentando não tê-los em função de que alguma operadora, né, ou coisa parecida, tenha justamente o histórico dos pacientes e amanhã seja feita uma seleção de quem entra, de quem não entra num plano, né, de saúde, seja ele de cooperativa, seja ele da Abrange, medicina de grupo ou o que for, né? Então, verdadeiramente, esse é um dado que a gente tem que estar sempre ligado e o profissional médico não pode esquecer isso já no primeiro momento, ou achando que esse momento é de aproveitar tudo que aparece pela frente.
Então, verdadeiramente, a gente tem que entender que nem tudo que brilha pode ser ouro naquele primeiro momento, né? Pode brilhar, você vai lá e cai num buraco que tem uma luminosidade no fundo, né? Então, esse é um dado que eu gostei muito quando você fez essa sinalização. Uma outra coisa, rapaz, é que você tocou em todas as plataformas aí, né? Das plataformas, e eu aqui estou me recordando de que alguns planos de saúde, né? E, inclusive, as partes de seguradoras, elas estão oferecendo plataforma de telemedicina, né, como um todo. E o cara acaba a consulta dele e essas seguros de saúde, eles já estão jogando para os laboratórios o pedido, já agendando, e o cara já recebe daqui a pouquinho o agendamento dele para onde ele foi na verticalização dos serviços. Você deve ter conhecimento disso, de algumas seguradoras que já estão fazendo isso. Ou seja, é justamente o que você falou lá no início, quando você chegava lá no aeroporto e via que o melhor hospital do Brasil estava no Rio de Janeiro fazendo propaganda e não fisicamente presente aqui, né? Então, isso, eu não sei se você tem essa ciência aí de alguns, mas eu tenho ciência de alguns que estão fazendo isso e verdadeiramente estão aí no mercado do Rio de Janeiro, no mercado brasileiro, com uma grande fatia de segurados, né, de associados para isso, né? Ao mesmo tempo, das limitações, né, da telemedicina, né, rapaz? Você sabe, eu faço clínica, né, em medicina do esporte. No outro dia, me chega uma paciente e fala assim, doutor, eu vim trazer esses exames aqui, que eu fiz uma teleconsulta, e o médico me pediu esses exames aqui, e eu vim trazer para o senhor, eu queria fazer O médico que atendeu essa paciente, o médico era de Alagoas. Alagoas. E ela me trouxe os exames. Aí eu virei de uma forma meio sarcástica, até, coitada da paciente, ela também poderia ser vítima disso. Falei, como é que estava a sua pressão na hora da consulta? Ela se assustou. Aí depois eu perguntei, ele comentou da sua temperatura corporal? Ele palpou sua tireoide? Ela falou, doutor, eu falei para o senhor que eu fiz Foi assim, ó, apontando para o meu computador. Então, verdadeiramente, para mim, né, eu posso ser até um cara das antigas. Você está com 40 anos, você está fazendo, eu estou fazendo 38 anos. Não por eu não ter Zap, que eu sou um cara antiquado, absolutamente. Eu utilizo todas as coisas, ferramentas como são. Mas eu sempre aprendi uma coisa chamada propedêutica. Né? Um professor meu era o Fioravante de Piero, né? Um professor. Ele falava uma coisa que Marcelo, eu ficava abismado. Eu falei assim, quando esse cara foi dar a primeira aula, eu falei, esse cara está mentindo. Ele falou assim, quando você estiver na emergência, você vai saber, o cara que chegar no carro, você já sabe se aquele cara está infartado, porque ele vai chegar quietinho, com a mão no peito, quietinho, não vai estar falando nada. Você vai saber quem é o cara que está com o DNV, que vai chegar chorando, gritando, não sei o quê. Tu vai ver quem é que está com uma hemiplegia, que é um AVC. Você vai ver quem é o cara que chega com falta de ar por causa de um enfisema. Eu achava aquilo absurdo quando aluno. Hoje, ou já naquele momento da primeira aula de propedêutica, eu entendi tudo que ele estava falando. Então, o exame físico, o ver, o sentir, o cheirar um paciente, o diagnóstico de uremia, o diagnóstico disso tudo, Marcelo, no mínimo, é o bom senso do presencial, né? É o mínimo. E o que você comentou, eu tinha escrito aqui no meu alfarrápios aqui das reuniões que eu vou escrevendo, cara, até bem pouco tempo, os pacientes chegavam no consultório e falavam assim, doutor, o médico nem olhou para a minha cara. Doutor, nem tocar em mim, nem medir a pressão o cara mediu. Como é que esse meu paciente hoje aceita fazer uma teleconsulta em que ninguém... Bem, vai por aí fora. Agora, eu queria uma pergunta... outra coisa. Quero parabenizar Benjamin, Ramon, Marcelo, na época o Silvio Provenzano, o Palles e agora o meu ortopedista, o Clóvis. Cara, veja bem, você botou uma data aí, cara, de 26 de março de 2020.
10 dias após você declarar a pandemia, vocês já estavam falando de teleconsulta, telemedicina, cara. Você já tinha uma resolução. Será que alguém outro tinha alguma resolução a respeito disso no Brasil? Com certeza não. Então, isso é para ver da importância que foi dada a isso. Porque eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje, dia 16 de março de 2020, o Rio de Janeiro parou. O Brasil estava dando o seu diagnóstico aí de pandemia e já estava sendo solto aqui 10 dias depois uma resolução dessa. Então, parabéns para vocês aí, você que está na Câmara Técnica, Benjamin, Ramon, que fazem parte disso também. Agora, minha pergunta: como está dentro do Conselho em relação a queixas dos nossos pacientes em relação à telemedicina? Já começaram a aparecer? Ou ainda não apareceu nada? Ou o que você acha que vai rolar daqui para frente, por favor? Que eu saiba, não tem uma queixa ainda não, né? Não sei se já chegou, porque como isso é sigiloso, na verdade, as queixas chegam e são distribuídas para os conselheiros, né? Então, a gente conversa muito lá, então, eventualmente, eu sei alguma coisa que o Benjamin está fazendo, que o Ramon está fazendo, mas porque a gente casualmente se encontra ali no conselho, mas isso não é uma coisa assim que todo mundo sabe, que todo mundo está investigando, a gente não sabe, mas pelo que eu saiba, não chegou não. Eu acho que é meio inacreditável mesmo isso, né? Que aquele paciente que sempre cobrou da gente a atenção, o toque, o exame, agora ele esteja aceitando não chegar perto do médico. Pouco importa se o médico está ali no mesmo bairro, no bairro vizinho, em outro estado, ou no extremo do país. Entendeu? Pouco importa. Claro que talvez isso seja causado pela própria pandemia em si, né? Que a gente mudou o comportamento, né? A gente hoje faz tudo por teleconferência. Lá no Conselho mesmo, quando começou as reuniões virtuais, um número enorme de conselheiros, dentre os quais eu, achava um absurdo a gente fazer reunião virtual sem olhar para a cara do médico, sem poder beliscar o colega. E hoje já é tão normal que a gente até tem resistência a querer voltar a ser uma coisa exclusivamente presencial. Claro que não tem como a gente não ter uma reunião presencial sem que nunca ninguém vai conhecer ninguém, né? Mas, de repente, vai ser muito difícil a gente voltar a um tipo de atividade exclusivamente presencial, vai ter que ser misto. Entendeu? Tal isso está incorporado essa parte virtual para a gente. Então, acho que aconteceu isso com o paciente também. O paciente, como não tinha jeito, ele aceitou esse atendimento à distância. E a propaganda das operadoras é que é maravilhoso, entendeu? Médico na sua porta, 24 horas por dia, e não sei o quê, entendeu? São aqueles atores muito eloquentes falando e tudo, né? Contando histórias maravilhosas, aquela mãe com o filhinho com febre às 3 da manhã acordou e imediatamente pegou o seu celular, acessou a plataforma e tinha um médico gentil e maravilhoso à sua disposição, cortês e tal. Então, ainda está todo mundo nisso. Acresce que a gente está agora, a gente está tendo contato com uma geração informatizada, né? Geração que faz tudo pelo celular, né? É tudo. Comprar, pedir comida, tudo. Então, a gente está caminhando para o que a gente via em filme que achava que era impossível, né? Quer dizer, você informa para um computador as suas queixas, ele analisa o que é mais comum e te dá um diagnóstico, baseado em proporção matemática. É o que está caminhando, né? Você sabe o que eu fiz no meu consultório? Eu digitei um termo falando assim, por gentileza, traga o seu exame impresso. Os laboratórios ainda são obrigados a imprimi-los, né? Você já leu o resultado de exame por celular? Cara, é um perigo, porque de repente, dependendo da formatação e de quem é esqueci o nome de quem esteja na plataforma, cara, ele muda a formatação e um resultado de um exame sai no lugar do outro. Você imagina níveis de marcadores tumorais e coisas afins, e você vê isso até numa impressão que você faça em casa
de qualquer um desses laboratórios que a gente tem hoje no mercado do Rio de Janeiro. Você veja que a formatação sai completamente inadequada, entendeu? Então, é um risco muito grande. Além de, não sei, eu ainda consigo enxergar alguma coisa sem óculos, mas nem todos nós somos obrigados a ver um celularzinho desse tamaninho e entender o que está escrito ali. Concorda, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é um problema. E o paciente faz, não, mas está aqui. Aí às vezes ele nem baixou o programa, ele vai entrar no site do laboratório para baixar. Aí ele reclama, mas o senhor não tem uma internetzinha boa? Não, está demorado isso aqui. Ele dá culpa a gente, não, mas aqui eu não tenho internet. Não, mas, poxa, como o senhor não tem? Hoje tudo é assim, o paciente fala, entendeu? E eram jovens, agora os idosos, né? Os idosos estão achando maravilhoso não sair de casa para ir a médico, entendeu? Quando você manda, ó, você tem que ir na emergência. Ah, doutor, não vou não, tem muita fila. Não quero não. Entendeu? Mas só tem não vou. Cada vez mais, a gente está enfrentando a resistência do paciente. É um novo momento, é um novo momento. Vamos ver como é que isso vai caminhar. Por isso, como bem disse o Ramon, a gente precisa ter uma posição, né? Uma posição de todo mundo que acredita que medicina sem semiologia não existe, né? Então, a gente tem que ter uma posição, a gente tem que passar isso para a sociedade, passar isso para os colegas que, por algum motivo, não têm essa percepção, e é um momento muito perigoso para a medicina, isso eu acho, muito perigoso. Bacana. Bem, não havendo mais considerações nem perguntas, em meu nome, em nome da SOMEI, Marcelo, eu agradeço imensamente. Faremos chegar a você de forma física, tá? Um certificado aí. Pode ser até que a gente mande de forma digital para você imprimir. Aí a formatação bacana já vai em PDF, vai ficar mais fácil, acredito. E muito obrigado aí. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa reunião da SOMEI. E para materializar isso de uma forma assim, do CREMERGE, com SOMERGE, com SOMEI, eu vou passar ao doutor Benjamin para o encerramento dessa nossa sessão de hoje. Marcelo, foi um prazer muito grande, tá? Muito obrigado aí. Pessoal. Parabéns pela palestra, sensacional. E já saímos aqui com outras concepções formadas a respeito disso, tá? Obrigado. Benjamin. Eita! Congelei, pessoal. Não está aparecendo, não está congelado não, Benjamin. Tá. Aqui, para mim, eu não... Vocês estão me entendendo? Eu falo mesmo assim. A minha imagem está congelada aqui na minha tela. Se vocês estão escutando... Estão escutando? Estamos. Estamos sim. Congelou agora. Vamos ver se... Está congelado agora, Benjamin. E o símbolo que você não está falando, o símbolo de áudio está como tivesse, não está aberto. Ele está devidamente congelado, hein? Acho que o doutor Ramon vai fazer o encerramento dessa reunião pela SOMERGE, hein, doutor Ramon? Benjamin voltou. Ah, tá. A conexão do Dr. Benjamin está instável. Ele, inclusive, caiu agora. Agora ele caiu agora. Espero que não tenha se machucado aí nessa queda. Vamos lá, Ramon, então. Deixa eu não estou vendo aqui. Ele não entrou, não, né? Não. Bom, não cabe mais nada, apenas reiterar os agradecimentos ao Marcelo pela brilhante exposição e a você, Rômulo, porque a SOMEI continua no mesmo passo de trazer sempre coisas interessantíssimas e dentro de uma atualidade no mundo do nosso exercício profissional. Então, agradecer a presença de todos e, mais uma vez, agradecer também ao Marcelo e uma boa noite para todos.
Vamos torcer pelo Flamengo lá em cima e pelo Vasco aqui embaixo. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Obrigado, Ramon. E vamos lá, daqui a pouco o Benjamin retorna aí a todos. Um abraço, obrigado por todos. Até a nossa próxima reunião. Obrigado.